O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Gente, muito boa noite. Hoje, no nosso Como é que você se aguenta? Esse podcast do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, que trabalha justamente os diálogos que a gente preza tanto aqui, com as mais diversas histórias, porque o que faz esse mundo, essa vida, essa existência rica, é justamente a gente responder essa pergunta: como é que a gente se aguenta, né, nesse mundão, nessa vida toda? E hoje, junto comigo aqui, sempre, o Ricardo Pesati e o Rafael Garbuio, nós vamos conversar com alguém, para mim, é assim, uma coisa até tão feliz, porque raramente a gente tem a oportunidade de revisitar nossa mocidade ou nossa infância, adolescência, do jeito que eu vou fazer hoje. Nosso convidado é o Fábio Luiz Santos Ribeiro, mas eu jamais vou poder chamar ele de Fábio. É o Binho. O Binho, nós crescemos juntos na mesma rua, na Zona Norte de São Paulo, e o Binho sempre foi muito amigo dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, então é um monte de meninos, tornaram rapazes, hoje homens com muito mais de 40 anos, mais de 50. E o Binho, que é aqui de São Paulo, da rua Itanhangá, justamente, ele é artista visual, curador e jornalista. Mas assim, é muito mais que isso, né? O Binho é um grande artista, um grande artista. Mas para falar do Binho, da história dele, como ele se aguenta, como é que ele conseguiu se trazer até aqui pela vida fora, o que é que ele precisou fazer para poder se aguentar, eu trago o próprio para falar. Binho, é com você. E aí, boa noite. Obrigado. Tô aqui limpando minhas lágrimas. É muito emocionante também abrir essa caixa de Pandora. Não tem como lembrar do Araquém, né? Aquele cachorro que ficava do lado da sua casa quando ele fugia. Todo mundo tinha que se esconder com medo daquele fila enorme que parecia um cavalo, se lembra? Assistindo do lado da nossa casa lá, para quem? Exato. Nossa, não me lembrava disso de jeito nenhum, Binho, meu Deus. Era um cachorro. Era um dog alemão, não era um fila. Era um fila. Sei lá. Corria gritando na rua, avisando todas as pessoas: ora quem fugiu, ora quem fugiu. Para evitar uma tragédia. Bom, Nossa. muito obrigado pelo convite. Espero poder somar e, logicamente, elucidar coisas também para mim. Você é muito legal. Ai, que coisa boa. Mas, Binho, conta pra gente, né? Eu conheci o Binho, eu tinha 12 anos, né? Quando eu mudei lá pra Rua Itanhangá. O Binho já morava lá porque ele nasceu lá. E daí, claro, numa determinada época, a gente perdeu o contato. Isso aí, sei lá, mais de 30 anos, talvez até uns 30 e poucos anos. E, Binho, o que aconteceu na sua vida? Porque, de vez em quando, sei lá, quando a escuridão bate assim e tem alguma coisa meio taciturna que toma conta da minha alma, às vezes pela correria e etc. E eu passo diante de um trabalho seu e eu falo: nossa senhora, isso aqui é do Binho. E imediatamente face Fiat Lux, face à luz, porque seus trabalhos são de iluminar. Queria que você começasse a contar a sua trajetória para todo mundo que está aqui, sua vida, né? Como é que você chegou nem sei te falar, nesse requinte, nesse lugar de artista que você tem hoje, né? Com o grafite, para mim isso é arte como é um Picasso, um Van Gogh, quer dizer, um tipo de arte como a pintura, como a escultura, como a literatura, né? A sua arte é uma arte muito preciosa. E você chegou a um estilo, a um jeito de fazer tudo isso lindo. Como é que você chegou aí? Bom, primeiro, obrigado, né? A gente se esforça para fazer, tropeça, erra, tenta. Acho que mesclar a minha arte com a minha vida, as próprias oportunidades e situações que foram sendo vivenciadas me trouxeram sempre muito perto da rua, da cidade, do urbano. Então, acredito que todas as minhas decisões, mesmo desde jovem, foram sempre num caminho puxando essa liberdade de arte, essa possibilidade de você
de uma certa forma, sonhar através daquilo que você amplifica, né, dos seus desenhos, dos seus desejos, de uma certa forma, seus sonhos. Então, o que eu poderia dizer é que tudo isso foi acontecendo na minha vida, não foi realmente planejado, não foi pensado um ano antes, foi apenas, digamos que como o vento, empurrando um veleiro que foi se atracando em diferentes lugares, muitas vezes sem controle, muitas vezes no meio da tempestade. E é mais ou menos assim. Então, toda a construção do meu trabalho artístico, eu acho, ele acaba passando também pela própria maluquiar a vida de um geminiano. Signo de ar é isso aí, meu amigo. Agora, me conta, assim, a tua trajetória de formação. Quando é que você sentiu que você tinha a ver com isso? Você começou a pintar, você começou a produzir? Então, acho que desde criança eu já desenhava, né? Sempre desenhei, sempre foi o ponto de transição. A hora que eu entrava no universo de desenho, eu estava fazendo bagunça, aprontando por aí, junto com aquela gangue toda que a gente fazia parte. Parênteses, eu preciso explicar, era uma gangue mesmo, de muitos, muitos rapazes, meninos. E Binho, eu me lembro de alguns desenhos seus que os meninos traziam para casa. Eu sempre estive fazendo algo, né? E quando 12 anos, mais ou menos, eu teve um concurso em uma escola pública que eu estudava, e esse concurso era estadual e me deu uma bolsa de estudos numa escola chamada Cândido Portinari. Então ali realmente foi quando eu consegui transformar a ideia de fazer arte em um caminho já mais, digamos que profissional, mais que me desse mais condições, né, nesse mercado. Lembrando que também não existiam computadores, então tudo era feito como realmente esculpir uma pedra, né, uma ilustração, um desenho, era tudo sem direito a erro. Errou, ferrou, faz de novo. Não tinha Ctrl Z, não tinha como fazer, como voltar, nada, era tudo orgânico, né? Enfim, acho que a partir dali eu fui tendo mais certeza do que eu queria, e aí veio na minha vida de uma forma muito forte também a cultura hip hop e o skate, que fizeram muito parte da minha vida. Então acho que eu consegui dividir um pouquinho meu tempo entre nossos amigos em comuns e esses dois mundos que vinham crescendo, digamos assim, na minha área, né, no meu espaço de habitação, no meu habitat, tornando realmente o mundo que eu vim ajudando a construir nesse período. E aí se passaram 40 anos, eu fiz revista, livros, viajei cerca de 50 países, tenho bastante atividade nos Estados Unidos com mais frequência nos últimos anos, e em São Paulo eu produzo diversas coisas, como por exemplo, fiz uma grande exposição, fiz a Bienal de Grafite, a última foi no Memorial da América Latina, então eu também lido com essa parte de produção cultural, e fiz o Itaú Cultural recente, que foi a visitação em 3 meses, 75 mil pessoas visitaram, em 3 andares do Itaú Cultural, tida talvez como a maior visitação que o Itaú Cultural já teve. Então, enfim, eu faço uma porção de coisas. Frequento Art Basel em Miami desde 2013. Tenho diversos murais por lá. Tenho muitos muros na Vila Madalena, né, no Beco do Batman. E misturam ateliês, galerias. Eu tenho um ateliê na Augusta, né, um espaço muito legal que se chama Elab. E ali eu fico com meus computadores, uma parte da produção. E tenho outro ateliê na cobertura da Galeria do Rock. Ali tem sido minha base mais diária de produção. E o restante eu vou me espalhando por aí. Fala em São Paulo, onde estão os teus murais, porque eu chamo de murais. Eu tive a oportunidade de ver alguns murais do Rivera, né, no México, que me deixaram assim. Eu fiquei atônita, me deixaram atônita. Mas eu confesso que os seus me deixam muito também, viu, Binho? E fala para o pessoal para poderem visitar. Onde é que estão aqui em São Paulo e talvez em outras cidades do Brasil? Onde é que estão os seus murais? Eu tenho muita coisa espalhada em muitos lugares. Então, o Tucuruvi, por exemplo, nós chamamos de Hall of Fame, que é um lugar que tem uma concentração bem grande. Ao redor da estação, em frente à estação, nas ruas laterais, acredito que eu tenho uns 50 painéis ou murais aqui no Tucuruvi. Na Vila Madalena, eu tenho mais uns 20 painéis espalhados no Beco do Batman. Eu tenho vários murais bem legais. No centro, ali no Paissandu, eu tenho já uns 4 murais. Na Augusta, tem mais uns 6. Eu tenho bastante, assim, é difícil de eu dizer, mas porque eu pinto bastante, assim, a atividade de pintura é uma coisa muito gratificante. Então, quando eu tô contente, eu vou pintar. Se eu tiver nervoso, eu vou pintar. Se eu tiver sem saber, eu vou pintar também. Então, e quando a gente tá viajando, a gente faz essa mesma coisa. É bastante interessante. Um lugar, assim, bem icônico é a saída do metrô São Bento, que tem um prédio que eu fiz na Líbero Badaró, bem bacana, assim, de fácil visitação. E na própria, como eu comentei, na Galeria do Rock também, num espaço arena,
onde tem o meu ateliê, eu também tenho um espaço com cerca de 20 murais que estão em construção. Então são vários artistas amigos também que eu venho convidando para ocupar esse espaço expositivo. Fantástico, Binho. A gente, quando pediu para falar sobre o que você anda fazendo, né? Então, você falou que você é um artista visual, e, meu Deus, é mesmo. E você falou que você é curador. Você está falando dessas exposições que você fez. Aliás, me fala das próximas, o que está previsto para você? Bom, eu estou produzindo novamente a Bienal de Grafite, provavelmente para 2028. Isso ainda depende de uma série de fatores. O que eu preciso é que eu não me torne tão sozinho para para puxar o barco. Essa é a realidade, né? Então, quando muitos desses projetos a gente acaba realmente assumindo ali a vontade de fazer e vai até o fim com as dificuldades naturais. Mas muitas vezes é fruto de muita guerreiragem, muito trabalho, muito empenho, normalmente falta de recurso, que você tem que se virar ou até completar o budget para poder conseguir realizar. Então, nesse período exatamente, eu estou com um projeto que eu devo estar fazendo em Miami em março, junto com uns outros parceiros e diversos artistas que serão convidados. Também faço parte de um coletivo de São Paulo, que é um coletivo de vários artistas que estão dispostos a dialogar mais com a prefeitura, a conseguir manter as conquistas do passado, né, de políticas públicas e atenção para a cultura como um todo. E, lógico, o reconhecimento, isso é uma luta constante. Assim como teve o teatro, assim como tem os grupos musicais, né, o próprio hip hop como um todo e diversas outras categorias precisam de ter representatividade. E aí estamos nos organizando com isso também. Binho, o que eu queria te perguntar é: você sofreu preconceito com a sua arte? E se sim, como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso, Binho? Eu seria injusto em me colocar como vítima, mas eu acho que os desafios que nós tivemos e nós temos, eles extrapolam, logicamente, a segurança que deveria ser entre todos, né? Porque até você conseguir conquistar, são diversas barreiras para serem derrubadas. Então, eu não diria que sofri preconceito no sentido de vítima. Eu acho que foi parte do amadurecimento e da conquista da cultura. Assim como o rock and roll, assim como a capoeira, assim como o samba, assim como tudo que se construiu, ele sofreu preconceito, ele sofreu interferências, ele sofreu mercado, ele sofreu e sofre, né? Então, quando eu digo que não gostaria de vitimar a cultura, eu acho que é parte da conquista que a gente vem tendo. Infelizmente, quando você lida com a ignorância, independente o que a moda ou o momento estiver dizendo, a ignorância sempre vai cegar determinadas pessoas, e isso será um processo eterno. Isso é do humano, né? Acho que eu, assim como diversos outros artistas, isso foi apenas mais uma das dificuldades naturais da luta pelo reconhecimento dessa cultura, né? E Binho, a gente vem acompanhando isso em outras searas também, né? Tipo, vem uma história de se não veio da Europa, não veio dos Estados Unidos, não é válido. Se é criado aqui, se é nosso, é inferior. E cada vez mais, graças a Deus, isso tem mudado. Agora, falando um pouquinho de arte, Binho, assim, a gente que acompanha um pouco os trabalhos, eu gosto de pedalar na cidade, eu tô sempre vendo aí as obras nas ruas, e queria perguntar para você, de onde vêm esses peixes, essa parte mais orgânica, né? Porque, por exemplo, a gente vê de longe um cobra, né? Do cobra tem lá o xadrez, né? Meio degradê que ele faz, os gêmeos com aquele pessoal meio tuareg. Agora os teus peixes voando pela cidade, cara, são você, né? A gente olha de longe aquele peixe lá enorme no prédio, né? Dá pra ver ali do Anhangabaú, o prédio da Badaró, aqueles prédios ali na 23, alguns foram cobertos já quando fizeram aquela intervenção pra vegetação, que até ficou legal. No Batman, né? A gente vê esses peixes voando, né? São peixes voadores. Me lembra até o Arrigo Barnabé lá com os crocodilos voadores que ele tinha. Cara, de onde vêm esses peixes, cara? Bom, muito legal, assim, os peixes, eles vieram, primeiro, bom, não posso falar deles antes de falar sobre o anterior a eles, né, porque acho que uma coisa se completou bastante com a outra, mas enquanto a minha geração começou a amadurecer para um caminho mais artístico, um pouco fora do clássico, eu me voltei para o clássico do grafite, para as letras, os personagens, os cenários. Isso para mim foi uma fase, e continua sendo, mas algo extremamente gratificante para mim, para o meu interior, ir de encontro com aquilo que eu mais gostava, que eu mais admirava, e num determinado
determinado momento, começou a ter alguns eventos que não permitiam, que usavam o nome do grafite, mas não permitiam que tivessem caligrafias, letras, grafite no evento. E aí eu comecei a fazer os peixes, porque ele era um shape certinho para fazer uma letra dentro dele. Então, os primeiros peixes que eu fiz foi praticamente num protesto contra esse tipo de discriminação, de algo que seria como você proibir a guitarra no rock and roll, sabe? Algo assim, que mutilaria a cultura, né? E aí foi quando surgiu o primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a habitar um espaço que eu chamo de surreal. Ele acabou se conectando e sendo quase que a explosão energética dos personagens. Então, os personagens se tornaram o meu mundo real, com as coisas que realmente estão ao meu redor, estilizadas, né, vistas por outro ponto de vista, mas as características de pessoas, de humanoides, né, e ao mesmo tempo os delírios desses personagens ou os sonhos desses personagens começaram a se transformar nesse peixe, no polvo, na coruja e diversos outros animais que eu tenho feito com essa linguagem, onde hoje ele tem uns cortes, né, ele se fragmenta, e aí tem muito a ver com essa nossa desconstrução e reconstrução também, né, o quanto a gente fica remendado no passar aí da história, né, o quanto a gente se aguenta e se remenda. Olha, que fala deliciosa essa, né? Trouxe imagens oníricas, delírio e como você se aguenta. É tudo que a gente queria ouvir, né, Selma? Que maravilha isso. Se você me permite, Selma, deixa eu só aproveitar esse gancho da pergunta que o Ricardo fez para ele, desse comentário tão interessante do Binho. Eu queria provocar ele para ver se ele fala sobre isso, porque, Binho, eu também sou próximo das artes, eu também vivi, né, vivo dentro do ambiente artístico, eu sempre fico interessado em ouvir como é que a pessoa se vê. Seja, de certa forma, você já respondeu um pouco agora falando disso, né? Mas eu venho da música, que é uma expressão artística que ela é muito efêmera e portanto, a gente tem uma sensação de controle, parece, e eu, por exemplo, que na vida inteira trabalhei como regente, eu literalmente era aquele que dava start na obra. Era eu que decidia a hora que a música começa. Você falou eu tô imaginando você saindo do metrô na estação São Bento e dando de cara com uma obra sua que você não controla mais, ela tá lá, né? Porque o grafite, a arte visual, ela é feita, ela fica, ela é eterna. Como é que é pra você, ao longo do dia, andando por São Paulo ou por Miami, pelos lugares todos aí que você já disse que frequenta e produz, como é que é se deparar com uma obra que você fez há alguns anos atrás, que exprime, tal, né, que expressa o que era o Binho há, sei lá, 5 anos atrás e se deparar com essa expressão artística hoje à tarde? Como é que isso bate em você? Ah, legal essa colocação, né? Porque a gente muda também na maneira de construir, na maneira de agir, né? A técnica, a maneira que você interpreta melhor um pouco os seus sentimentos. Muitas vezes a gente pinta alguma coisa que a gente não gosta no final, fala assim, puxa, não ficou bacana, né? O flow, né? O movimento não ficou legal, as cores não dialogaram, sobrepôs, né? A sombra carregou, né, a luz explodiu, ou seja, a gente mexe com o emocional o tempo todo, e mesmo esses trabalhos antigos, quando a gente encontra com eles, a gente tem uma fichinha, né, um pequeno insight, assim, daquilo que rolou naquele período, né. Eu acho que a arte me acompanha, na verdade, no meu café da manhã, no almoço e na janta, na hora que eu durmo e depois que eu dormir também. Então, tudo isso são diferentes reflexos de época, e aí você tem realmente essas pílulas do tempo aí que é muito legal de encontrar. Só embarcando no que o Rafa está trazendo, você falou do surrealismo, né? Por acaso é o meu período preferido, né? Porque tem até uma historinha que o Dalí teria ido visitar o Freud em Londres, quando ele estava exilado lá. E o Dalí era apaixonado pelo Freud por conta da história do inconsciente e tudo mais. E teria perguntado para o Freud, professor, o que é que o senhor acha da minha obra? E o Freud teria dito, eu fiquei procurando o inconsciente o tempo todo na minha obra e fico procurando o consciente na sua. Quer dizer, isso foi um negócio assim que mostra, né, a relação entre o surrealismo e a psicanálise, justamente porque a tradução maior, mais livre talvez, porque tudo traduz, né, o que a gente traz inconscientemente, mas a nossa fala, a pintura, enfim, tudo, o nosso vestir, mas realmente, né, quando você fala do surrealismo, né, de seu traço surreal, isso é um diálogo muito grande, né, que você traz com o seu inconsciente. E é isso que eu queria te
te perguntar, como é que depois você vê o que é que o teu inconsciente mandou quando um trabalho fica pronto? Se torna para mim um divisor de maneira de olhar o painel antes, quando no momento de criação, por exemplo. Quando eu penso no meu material clássico, eu acabo tendo uma série de regras físicas, chão, luz, sombra, né? O peixe está dentro da água e o pássaro está no céu, a nuvem está no céu. Quando eu começo a romper essa barreira, então eu faço com que os meus personagens clássicos sejam o meu pé no chão, onde eu tenho diferentes preocupações técnicas do que eu quero estar construindo, se tem um cenário. Esse cenário ele tem que fazer sentido, né? Como você tem os livros atrás de você, existe uma perspectiva, existe uma pressão técnica, digamos assim, diferente. E quando eu vou para a área que eu tenho colocado como surrealista, apesar de levar essa parte técnica, esse conhecimento de luz, sombra, movimento, de trabalho de cor, eu tento fazer com que ele não me obrigue a ter sentido. Então eu posso ter o meu peixe voando, né? Eu posso ter um pássaro dentro da água, ou seja, eu tento romper com o tem que, mais ou menos isso. Você utiliza a técnica, o sentido da técnica que você domina, mas você usa o sentido da técnica para poder construir o seu sem sentido, né? Ou o duplo sentido, ou o sentido que você quiser. Eu acho que cada vez mais eu penso, nossa, tive um sonho muito louco, a gente estava voando. Ou seja, acho que não que isso não pudesse acontecer nos outros personagens, mas se o personagem estivesse voando, provavelmente ele ia depender de uma estrutura real para estar voando. Ou ele foi arremessado, ou aconteceu alguma coisa, tá num balão, tá no avião. No surreal, eu posso não ter essa cobrança. É mais ou menos isso que eu tento fazer com a parte surreal, digamos assim, essa separação dos dois ambientes. Mas eu acho que tá aí a grandiosidade, né? Você domina muito bem a técnica para poder romper com a técnica, né? O melhor, assim, né? Eu não consigo muito, só um pouquinho. Romper, você rompe. Eu tenho essa sensação, por isso que talvez me façam tão bem os seus trabalhos, né? Me propicia essa liberdade interna, ou melhor, eles fortalecem a minha liberdade interna, né? Porque, claro, o artista tem isso, ele dá uma autorização para o que a gente tem e nem sabe que tem, né? Mas quando vê uma obra sua, começa a entrar em contato com as nossas próprias partes disruptivas, vamos dizer assim. E isso é que é fantástico nos seus trabalhos, na minha opinião. Por exemplo, eu recentemente fiz a pintura nova da Galeria do Rock, né? A porta da Galeria do Rock. Já era um peixe todo desfragmentado, que estava lá desde 2020. E aí eu fiz agora um polvo, que também é desfragmentado, né? Tem os seus tentáculos desprendidos. E muitas vezes que eu faço a pintura ali, eu gosto muito de ir para lá muito cedo. Então é muito interessante, um domingo, por exemplo, muito cedo, onde você tem apenas alguns moradores de rua, poucas pessoas, umas crianças com famílias. Mas assim, a forma que as pessoas tentavam entender a arte, e primeiro elogiando mesmo sem entender, em algumas mais acanhadas, às vezes um morador de rua, às vezes um cara mais embriagado, já começava a falar de um monte, mostrava pro outro e pro outro. Então é muito agradável também de ver o quanto isso mexe ali com as pessoas, né? O quanto essa parte surreal, ela mexe de uma maneira diferente, né? Isso me agrada bastante, porque não é tão nítido. O clássico também mexe, mas eu acho que o surreal, ele mexe diferente. Uma coisa que me chama a atenção, e eu não sei se te chama a atenção, se você já pensou nisso, diz respeito ao poder do que você faz, né? Então, por exemplo, quando você fala das pessoas ali na rua que estão olhando para a obra que você acabou de desenhar, para o seu grafite, estão de alguma forma dialogando, uma coisa que está por trás de tudo é que você, o artista, é quem decidiu o olhar para onde essa pessoa vai se direcionar naquele momento. Ou seja, você naquele momento decide qual é o prisma do olhar dessas pessoas. Isso tem um tamanho que não é algo singular, não é algo pequeno, né? É algo muito grande. Você tem noção dessa potência do que você faz, né? De decidir, conseguir convencer a todos a olhar para o prisma que você decidiu? Você pensa nisso? Eu acho que a gente continua preso na quinta série. A gente só pensa em pintar mais, em colocar mais o nome na rua e fica que nem na quinta série mesmo. Pintei mais um muro, nossa, coloquei um outro lugar muito legal. E isso também, eu mesmo com 54 anos, quando eu converso com os meus amigos, assim, é todo mundo muito jovem na maneira de se sentir empolgado, né? Se sentir satisfeito por pintar uma parede. Não importa se você não ganhou nada, se deu algum problema, mas quando a gente termina de pintar, tem uma história ali marcada, registrada. Isso é
é bem gratificante. Binho, tem uma coisa, a gente tem lá o podcast Acorde, né? A gente acaba sempre pensando em música junto. E tem uma coisa na obra, né? Não na sua, né? Mas nessa obra do grafite, que é bacana, porque é uma obra totalmente democrática, né? Ela tá lá na rua, ela tá de forma gratuita, todo mundo vê, né? Então tem uma música que eu adoro, né? Bem baiano, o Rafa vai gostar, né? Que é de Oxum, que fala assim: seja tenente ou filho de pescador ou um importante desembargador, se der presente, é tudo uma coisa só. Eu acho bacana essa coisa democrática de tá lá, né? Então o cara pode ser milionário, ele pode ser pobre, ele pode ser morador de rua, ele vai parar ali no Anhangabaú, vai olhar ali pro lado do prédio ali do direção Banespa ali e vai ver um peixe voando, né? Agora, trocou recentemente, né? Tinha entrou um novo, né? E eles com o tempo são substituídos, aí vem um novo peixe voando mais alto. É uma coisa maravilhosa isso, vira uma história da cidade, uma história de quem tá sempre vendo, né? Tem os seus, desde um Ganesha gigante no lado ali na Tiradentes, né? Esse não é seu, eu sei, mas assim, são marcos na cidade que todo mundo olha. Como que é isso, assim, você sente essa coisa de todo mundo, qualquer um poder olhar e tá lá? Me fala um pouco disso. É bacana, né, essa interação, né, porque ela funciona dos dois lados. A gente também trabalha muito com o reflexo do espelho, né, por mais que a gente tente não, digamos que se influenciar com as outras pessoas, mas é importante entender como que elas veem o seu trabalho, e eu acho que isso dialoga bastante, assim, eu percebo muito com pessoas humildes, né, delas se sentirem mais próximas, mais à vontade para falar o que elas acharam, quando elas gostam, quando não gostam também. Então, eu acredito que essa oportunidade, né, de enxergar a cidade como se fosse uma música que ninguém desliga e deixar a arte ali vai ficar, para quem não quiser ver, vai ter que fechar os olhos, né? E eu acho que você muitas vezes é obrigado a consumir uma certa propaganda, né, no outdoor, no ônibus, no metrô, em diferentes lugares, sem que você goste daquele produto, e você é obrigado a tolerar. Então, o grafite, acho que ele também ocupa um pouco desse espaço, né? Quem gosta, não gosta, mas ele vai conviver com esse contato, vai mexer com ele, né? Eu fico muito satisfeito, assim, de ver o resultado que acontece com a maioria das pessoas, que eu gosto também dessa coisa mais positiva do que no meu trabalho abordar muito protesto ou coisas do tipo. Eu gosto mais do agradável para o meu trabalho. E Binho, uma outra pergunta. Assim, para mim a arte, fazer arte e deixar alguma coisa para a posteridade, vamos dizer, é o que mais se aproxima do conceito de eternidade, de imortalidade, né? Porque os artistas conseguem ser imortais, porque hoje eu estava ouvindo aí o Dorival Caymmi e ele estava do meu ladinho, assim, né? Imortal, como sempre. Assim como a Rita Lee e outros, né? Como a gente falando do Picasso, do Dalí, enfim. E você falou que um momento muito importante da sua vida foi quando você sofreu um acidente que você quase morreu. Quer dizer, você já tem a sua imortalidade assegurada, Binho, porque o que você produz e produziu, mesmo que eles sejam tirados dos murais, vão ficar nos livros, provavelmente de arte, que vão ser publicados ou que já foram publicados, enfim, em N citações sobre grafite. Como é que foi essa história de que, embora você tenha a sua imortalidade assegurada pela arte, você quase morreu aí a sua parte mais frágil, vamos dizer assim? Bom, eu acredito muito no que você está dizendo, né? Eu acho que o que fica é o que a gente produziu, que a gente realmente deixou, principalmente cultural, né? Bens materiais trocam de dono, trocam de nome, não tem realmente muito valor, mas o que a gente consegue construir na nossa história, na trajetória, o que a gente pôde fazer de bom, em especial, acho que isso soma e perpetua, se é que a gente pode dizer isso, né? Bom, eu sofri um acidente de moto e na época eu não era muito cuidadoso e a gente não tinha, acredito que talvez não tivesse muito preparado para ter veículos tão perigosos como uma moto. Que idade você tinha, Binho? Eu tinha acho que 21 anos. E aí nesse acidente bati a cabeça, voei, né, com a moto, bati a cabeça, fui pro hospital, começou a entrar em coma e aí eu fiquei meio que 7 dias nesse vai pra lá, vem pra cá e tô aqui. Resolveu ficar por aqui, né? Resolveram me deixar mais um pouco, falaram, não, deixa esse aí que tem uns muros ainda pra pintar. É claro que
acho que uma grande mudança na minha vida foi quando eu ganhei aquele concurso de desenho que me deu uma bolsa de estudos no Cândido Portinari, que eu me lembro que eu estudava durante a semana e de sábado também para fazer outras partes de cursos. Foi algo assim que realmente foi muito bacana na minha vida. E quando eu sofri desse acidente também foi uma coisa importante, porque eu acho que me fez não ficar com um pé na arte, me fez realmente mergulhar no universo profissional da arte, mundo realmente que era o que mais me encantava e me deixava feliz. E foi quando eu comecei a viajar um pouco mais, comecei a estar mais focado, né, nesse mundo, porque não é uma profissão como se fosse entrar num buraco e você sair num outro universo, que tem outras pessoas, outros diálogos, outras roupas, outras músicas, outras experiências. E então acredito que esse acidente me colocou com mais certeza do que eu tinha que fazer, talvez como se eu percebesse que muitas outras coisas seriam de uma certa forma perda de tempo, e eu deveria dar mais valor para minha vida e para o meu tempo, me dedicando a uma coisa que me fazia melhor, talvez. Bem interessante, porque talvez você tenha se empolgado em entrar em outros mundos, né, Binho? Aí foi de Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, e aí tem 50 bandeirinhas espalhadas por aí. E dessas 50 bandeirinhas, dessas experiências fora, que já naturalmente com outras culturas, outros jeitos de ver a vida, outros jeitos de se aguentar, vamos dizer assim, o que mais te impactou em termos de viagem, em termos de experiências dessas, de entrar em contato com outros mundos, outras culturas fora do Brasil? Se bem que aqui no Brasil já são muitos mundos, né? A gente também é impactado por muitos mundos aqui dentro do Brasil. Me diga um outro mundo, pode ser dentro do Brasil ou fora do Brasil, que te impactou muito. Acho que cada um desses lugares que eu visitei, eu trouxe muito aprendizado no sentido de relacionamento com culturas diferentes. Então, por exemplo, na África, em Gana, eu estava na cidade de Accra, num lugar chamado Tabon, que é onde, quando devolveram os escravos para a África, eles foram para esse lugar 200 anos depois, e esse lugar se tornou uma favela que se chama Favela Tabon, de palafitas, e ali tem um muro muito grande. Esse muro era o muro que os escravos que não queriam entrar nos navios eram jogados para os tubarões. Então, um lugar de uma dimensão cultural, numa parte da história, né, do nosso país, digamos assim, que eu me deparei muito de frente. E aí eu havia pintado esse muro com a autorização ali do chefe da comunidade, e ao mesmo tempo eles haviam pego uma tartaruga gigante. E eu estava filmando com a câmera, estava desligado o vermelhinho dela, mas eu estava filmando, e aí saiu um cidadão de, acredito que uns 2 metros de altura, com um facão, falando em Zulu, porque eles haviam capturado uma tartaruga e tinham picado ela todinha, né, para eles comerem. E ele veio para cima de mim para fazer igual que ele tinha feito com a tartaruga. Mas sorte que o chefe da comunidade chamou meu nome, chamou o nome do cara, e ele veio me dar um abraço todo cheio de sangue de tartaruga, e fiquei umas 3 horas tremendo, sem conseguir nem, enfim, essa foi uma experiência. Mas, poxa, morar no Japão foi outra experiência fantástica, Beirute teve experiências fantásticas, Istambul, na Europa, Itália, enfim, Amsterdã, Londres, Paris, cada lugar, né, Nova York, você vai passando por essas loucuras em cada lugar. Mas essa foi uma bem marcante na minha história. Foi outro momento que talvez eu não teria dado continuidade no texto. Eu imagino, eu realmente imagino. Mas apesar da sua estética ser muito específica a você, o teu desenho é seu, né? Tem a tua identidade. Você arrisca dizer, arrisca não, você percebe alguma influência? Agora falando esteticamente mesmo no teu grafite, você consegue distinguir alguma influência que você teve mais forte, ou você acha que foi algo que foi se formando assim de uma forma bem natural, que não consegue dar nome a nada? Não, eu acho que eu tive muitas influências. Eu acho que isso foi sempre muito bom. Eu tenho muitos artistas que eu admirei, eu estudei, pro lado assim de como Frank Frazetta, Boris Vallejo,
Jorge Pérez, Van Bodé, aí você vai para a cultura japonesa, tem uma influência muito forte de mangá, tem uma influência muito forte daqueles monstros, ou seja, eu acho que eu tenho uma mescla cultural muito grande nas minhas criações. No meu material clássico, eu acho que ele é muito mais assim, skate e grafite rua, sabe? Ele tem essa cara de molecada de rua, né? Que se encontra na esquina, ele tem, acho que ele mantém esse universo adolescente dentro desse mundo, né? De skate, hip hop, urbano. Mas quando eu vou pro surreal, eu acho que ele pega um pouco de característica japonesa, um pouco oriental, mas acho que é uma mescla bem grande. Às vezes eu me bagunço até porque eu acabo levantando diferentes caminhos e eu levanto esses caminhos com a mesma vontade. Não consigo começar um caminho e deixar o outro para trás. Mas é mais ou menos assim que eu tento seguir essas influências, né? Mas você distingue muito a sua obra entre a parte clássica e a parte surreal, né? Isso que eu tô entendendo da sua própria classificação. Qual que você acha que é mais você? Onde você se reconhece mais? Eu, sem ser nenhum fanático por questões de signos, mas eu me sinto muito geminiano no sentido de ser talvez mais de uma pessoa. Então eu acredito que tanto o clássico como o surrealismo, eu dependo dessas duas receitas que são um pouco diferenciadas, ou talvez bastante diferenciadas, para formar a minha pessoa. Então é muito complicado. Eu sou um pouco inquieto com essa questão. Eu não conseguiria decidir um único caminho para que aquele caminho fosse eu. Né? Eu acredito que cada lugar me dá a oportunidade de dialogar usando um dialeto diferente. Como se fosse mais ou menos isso. Complementam, né? Por falar em influência, Binho, é muito interessante porque eu sou 6 anos mais velha que você, eu estudei no Amenaíde. Eu não lembro se você estudou no Amenaíde Braga de Queiroz ou não. Amenaíde Braga de Queiroz, entra burro e sai feroz. É isso aí, dona Amenaíde, ao seu nome queremos tributar. Você também estudou lá no Amenaíde. Foi lá que você ganhou aquele prêmio pro Cândido Portinari? Não, foi numa escola anterior, se chamava Cardoso. Ou Cardoso? Né, lá na Cesefredo Fagundes, lá embaixo, né? Foi lá que uma professora, eu já havia levado o desenho atrasado, e esse é um momento para mim super importante na minha vida, porque acredito que ela teve a visão que mudou todo o direcionamento, ou me deu todo esse direcionamento que se tornou a minha vida, porque eu cheguei atrasado na escola com o desenho, essa professora pegou meu desenho, pediu autorização na escola, largou a sala de aula e foi levar pessoalmente na Secretaria de Cultura, porque o malote dos desenhos já havia saído. E graças ao empenho, né, dessa professora, é que diversas coisas foram acontecendo nos caminhos, né, de técnica, de trabalho, de buscas, né? Mas ali foi esse pontinho. Binho, você lembra o nome dela? Cara, eu não me lembro o nome dessa professora. Essa é um ponto da minha história que eu gostaria de desvendar, porque, enfim, uma pessoa realmente que ela poderia simplesmente ter falado, sinto muito, não deu, né, para levar, e toda a minha vida teria pego um outro caminho. Que ela nem imagina, né? O caminho que ela tava. Quer dizer, eu acho que imagina, assim, né? Então, eu perguntei isso para você, Binho, porque quando eu vi lá o que você escreveu, né, que você foi influenciado por uma professora primária, né, no primário que como é que você falou lá, que te incentivou Exato. demais, né, que é essa mulher que você tá falando. Eu tive exatamente isso lá no Amenaíde, quando eu tinha 13 anos, com uma professora de história, dona Elvira Panossian Zampaulo, que era genial, um gênio, fez a gente ler História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, com 13 e 14 anos, na 7ª e 8ª série. Olha. E isso selou o meu destino, completamente. Eu fui estudar história lá na Universidade de São Paulo por conta da dona Elvira, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Então, eu vi como foi importante, né, uma professora na sua vida, né? E por isso que eu te falo que sobre o impacto que a gente não sabe que tem na vida das pessoas. Se pensar que nessa escola eu havia grafitado uma vaca e dedicado à diretora. É a sua cara, Binho. Nessa escola, desculpa, aí não é essa vaca, não, nessa escola. Mas essa diretora, naquela época, pra mim, ela era uma vaca mesmo. Isso aí. É uma senhora, né? Mas era uma senhora que não. A gente era muito perseguido, né? Se dá pra entender. Mas que aprontava muito nessa escola. E uma vez eu amarrei uma nota de um dinheirinho num fio de nylon e tava cantando o hino nacional, né? Era obrigatório de quarta-feira. E aí eu fui puxando
essa notinha, eu via só uma mãozinha tentando pegar e fui puxando, né? E a hora que chegou perto era bem a diretora. E aí lá vai, naquela época eles pegavam a gente pela orelha, né? Podia, era liberado pegar pela orelha e levar pra salinha. A gente tá falando do fim da ditadura militar, né, Binho? E numa escola pública, né? Quer dizer, onde eu também estudei. Eu não estudei no Cardoso, mas estudei no Menaíde. E que era uma escola estadual. E é isso, eu acho que, mas tudo isso forja muito, né? Depois, essas coisas que a gente quer romper, né, Binho? Isso que nos influencia tanto, que nos caracteriza tanto, que faz com que a gente se estruture, né? Fala a verdade. Acho que a escolha do caminho da arte já é uma escolha bastante difícil, para todas as formas de arte. As outras escolhas não são menos difíceis, né? Certamente você também estudou muito para poder fazer e ocupar o que você, né, ocupa e a trajetória que você teve. E todo caminho que você escolher vai ser difícil pra cacete. Mas o caminho da arte, ele te dá uma liberdade enorme, mas ele também te cobra uma estabilidade muito difícil de você alcançar, de você se manter, de você prosperar no sentido financeiro também. Então é bastante complexo todo esse processo, os momentos, né, de cada situação, mas eu acho que as minhas escolhas foram certas. Eu me sinto bastante satisfeito com todas as coisas, as que dão certo, as que não dão certo, hora que perde, hora que ganha, enfim, inícios e conclusões de projetos e situações. Eu acho que tudo faz parte também da construção e eu vejo tudo isso com bons olhos. Me sinto bastante satisfeito, apesar de diferentes situações, claro, para todos, mas eu me sinto bastante satisfeito pelas minhas escolhas. Vou fazer uma pergunta agora mais técnica. Cara, como que é ficar pendurado num prédio a 20, 30 metros de altura pintando? Me conta isso aí, porque é estranho, né? A gente tá acostumado a ver arte assim muito próxima, né? Tipo, atrás de você e tem uma gravura bonita. Uma coisa é ficar de pé em frente a uma tela pintando, outra coisa é você subir numa cadeirinha, ficar lá, tem que ficar pendurado e venta e balança. Como que é isso pro artista desse segmento? Bom, acho que é mais ou menos que nem um surfista surfar aquelas ondas de Nazaré, né? É um paredão gigante. O mais alto que eu já pintei foi 75 metros de altura. Esse realmente os carros tinham o tamanho de uma caixinha de fósforo e o barulho dos cabos de aço, da máquina, é intenso, né? Nas plataformas, né? A gente usa plataforma. Nesse prédio em especial, do meu lado esquerdo, passavam uns tubos de gás do prédio. Então eu tinha que ter um pneu e um funcionário o tempo todo com a mão na parede para que não corresse o risco de bater, romper um desses canos e explodir o prédio. Mas acho que eu tô passando um pouquinho, né, dos limites. Esse foi bem especial, digamos assim. Tá na minha memória e não vai sair tão cedo. Mas em uma semana eu fiz um prédio. Esse prédio foi pintado em uma semana, de uma forma... balançava muito também de vento. Ele fica o prédio do Estadão. Então, além de ser uma área muito alta de São Paulo, ainda é um prédio muito alto também. Era um prédio, acho que de 24 andares, algo assim. A sensação... pra mim é que nem eu sempre andei de skate, eu sempre gostei muito de enfrentar perigos e é lógico que quando você começa a subir na corda, quando você tem que alcançar o topo do prédio pela máquina, por exemplo, quando tem muito vento ou quando a previsão de chuva te pega um pouco desprevenido, você tem uma sensação ali de que pode ser o final da sua história, né? Mas, de qualquer forma, eu me sinto bem, eu gosto, assim, de pintar e passar por algumas dessas sensações, mas a gente usa, né, a corda da vida, se despencar aquilo tudo, a gente fica pendurado, que nem uma aranha ali no prédio, esperando o corpo de bombeiros. Na melhor das hipóteses, né? Você tem medo, Binho, de fazer isso? Ah, eu gosto. Até porque é bastante seguro. Agora, é claro, acidentes acontecem, e se você tiver um acidente nessas condições, é como se você estiver andando de moto em alta velocidade e você tiver um acidente. As chances de você ter uma complicação muito grande é grande também. Mas normalmente são seguros. Você tem centenas de equipamentos como esse todos os dias e você tem um equipamento que tenha problema uma vez por ano, às vezes. Sabe? Não tem estatísticas realmente perigosas, como, por exemplo, atravessar o centro de São Paulo ou, enfim, algo assim. Porque só de você descrever o que você descreveu me deu medo. E eu gosto de ter medo, porque medo me protege muito. Nunca me paralisou medo nenhum nessa vida, né? Mas que me protege, né? Então, eu comecei a me imaginar no seu lugar e a resposta é sem chance.
Bom, também não sei desenhar nenhuma casinha, tá tudo certo, né? Tá tudo no lugar certo, né? Teve um videomaker que subiu comigo para fazer uma matéria na época, e quando eu parei com o carrinho lá em cima, ele travou na grade e não conseguia pôr a mão na câmera. Só faltou começar a fazer uma oração. Ele quase se descomungou e falou: pronto, morri, pode encerrar. Mas aí não, aí eu expliquei para ele que tava tudo bem, dei uns pulos na grade para ele ver que tava tudo bem. Aí eu Não, assim, eu já fiz alguns prédios, eu sei como é desafiador o projeto, sabe? É muita adrenalina e é como eu disse, normalmente é bastante seguro. Eu nunca tive nenhuma situação, mas eu sei de amigos que já tiveram situações bem complexas desse tipo de equipamento. Questão de técnica de segurança, né? De estar devidamente ancorado, usar o equipamento, usar a cadeirinha, tá amarrado. Aí, como você falou, tem a corda da vida, né? Então, despenca tudo, ainda tem uma corda de segurança, mas que dá medo dá, né? Você tá lá em cima, pendurado, balançando, não é... Apesar que eu imagino também que é quando sobe, né? Que depois que você tá lá umas 3, 4 horas pintando, vira normal, né? O ser humano, a gente acostuma com qualquer coisa. Chega uma hora que você entende o balançar da máquina, você já está repetindo aquele mesmo, você já tem uma conduta de segurança também já mais afiada, o trabalho já está mais resolvido, mas fazer um prédio é realmente você fazer um mapeamento, né, do projeto inteiro, que áreas que você vai cobrir, as tintas que você vai levar, os assistentes que você vai levar, mais corajosos, porque tem vários que vão, subiu 10 metros, já morre, tem que descer e falar, não, você vai ficar trabalhando aqui embaixo porque, né, o seu santo não permitiu, não, você subir. Mas é isso, eu acho que é um desafio, mas é bem gratificante. Agora, tem uma pergunta, né? Eu imagino que cada produção sua é como se fosse um filho, né? É um filho que você vai parir, né? Vamos combinar. E vai ficar do jeito que ele quiser, no fundo, no fundo. Você imagina que ele vai ficar de um jeito, mas imagino que você imagine que vai ficar de um jeito, mas vai ficar de outro. Fica de outro, talvez. Que nem filho, exatamente isso. Mas assim, desses seus filhos todos, dessa sua produção toda, tem alguma que você fala assim, cara, fantástico, isso aqui é meu e tenha mexido muito com você? Eu acho que essa que eu fiz na Líbero Badaró é realmente, eu acho que talvez a mais imponente, porque eu fiz ali uma homenagem ao São Bento, onde tem o berço do hip hop, na verdade, onde o pessoal dançava break, ainda dança hoje em dia, mas foi a origem, basicamente, do hip hop na América Latina. E eu fiz o mural ali a convite da secretaria para que eu pudesse trabalhar o meu personagem, a minha liberdade, porém olhando para São Bento. Então, eu acho que esse foi o primeiro que eu diria, assim, bom, todos eles têm um valor muito especial. Quando eu fiz, por exemplo, o mural que fica na Santa Ifigênia, que tem o peixe, nele eu tenho ali o primeiro navio japonês que veio, então ali foi um painel feito também um pouco com o olhar da imigração japonesa, e tem alguns elementos nele, tem um povo também embaixo, é um painel bem grande, mas cada um tem assim realmente um processo que eu acho que conta algum recorte também. Eu tenho uma filha mestiça, né, japonesa, mestiça, brasileira, louca, chama Larissa, é artista também. Em Portugal tem um ditado que diz assim, quem ensaia aos seus não degenera. Não tem muito acordo, né? Faz muito sentido, né? Quer dizer, Faz sentido. faz todo sentido essa sua filha também. Se bem que tem filhos que vão para caminhos muito diferentes dos pais, mas a sua foi pro seu caminho, né? Ela, na verdade, ela foi para todos os caminhos que ela quis a vida inteira. E quando ela ficou um pouco mais madura, é que ela olhou realmente o caminho que estava à frente dela e que ela se identificava. E aí ela tem feito diversas viagens, tem produzido os materiais dela, ela também trabalha muito comigo na área de representatividade, na área de atendimento, na área de projetos, de produção, e faz o trabalho dela de pintora, de grafite também de uma certa forma, mas num outro universo, mais naif, por exemplo. Ela não tem essa mesma carga que eu tenho de desenho, de estudo, de técnica. É uma busca totalmente diferente da minha, mas ela consegue dialogar bem com as portas que eu também deixo aberta para elas em todos esses lugares que eu conheço, as conexões, enfim, ela surfa muito bem nesses caminhos sem o peso, né, de seguir realmente o meu trabalho. Isso eu acho que é uma grandeza, é uma coisa muito grande que um pai pode deixar para um filho, né?
que ele siga o caminho dele, do jeito dele, né? Mesmo que você ofereça o seu caminho para ela, ela pode ou não trilhá-lo, né? É, Isso é muito bacana, a gente conseguir essa liberdade, né? Que eles, digamos assim, possam sentir que a gente deixa para eles essa liberdade, né? Eles não ficarem brigando com a parentalidade toda, com todo o romance familiar e tal. Acho que isso é uma coisa fantástica mesmo. Deve ser coisa de artista, né? Você tem a liberdade dentro de você, né, Binho? Você não ia querer reprimir ninguém, na verdade. eu acho que ela tem muito da minha característica de viajar. Ela morou nos Estados Unidos por correria dela, não porque eu custeei a ida ou a estadia dela nos Estados Unidos, mas ela fez o corre, juntou a grana, ou seja, ela faz a parte dela, lógico, como pai, a gente tá sempre ali dando suporte, sempre, mas ela morou nos Estados Unidos, morou no Havaí, deu a volta ao mundo para um monte de lugar maluco, se transformou, digamos, numa hippie chique, sem a parte, como que eu posso dizer, do glamour financeiro, ou seja, quase que uma mochileira, né? Então muitas oportunidades que eu tive consegui passar para ela soube aproveitar muito bem, ela fala muito bem inglês, estudou em San Diego através de bolsa, que ela batalhou em San Diego, então eu fico muito contente de ela ter toda a liberdade de escolher os caminhos dela, e ainda assim a gente conseguir trabalhar junto, ela conseguir desenvolver a arte dela, no tempo dela, com o universo dela, né? Hoje ela tá trabalhando na produção, o pessoal tá preparando o meu carro, a gente trabalha essa noite, né, num projeto num shopping, então é muito bacana de tê-la próxima, ela sempre esteve muito próxima, ela me acompanha em todos os projetos, as situações que acontecem, então a gente tem uma relação muito, muito bacana. Não sei se é coisa de artista, mas a minha relação com a minha filha é algo realmente muito conecto, muito forte. É uma obra de arte a gente ter uma relação com os filhos, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Muito legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, muito particular. Você tem um mural de umas corujas aqui perto da Bernardo de Vasconcelos com ameríndios. É teu aquele mural? Acredito que sim, é numa casa? Numa casa. Cinza, ele fica no alto. Isso, é seu. Aham. Então, gente, esse eu queria dividir com todos. Eu tenho o privilégio de passar por lá, porque eu vou fazer caminhada, eu vou andar com meu cachorro. Eu vejo isso quase todos os dias. Eu queria que você soubesse, Binho, que é assim, faz um bem danado passar por lá, pela sua obra, porque como eu te disse, tem dia que eu tô ótima, porque, claro, deu tudo certo, tem dia que nem tanto e as coisas complicaram, mas aquilo é sempre transformador, é curativo essa sua obra. Queria dizer que eu adoro essa em particular. Olha, muito obrigado. Muito bem, é isso mesmo. Queria agradecer pela arte gratuita que a gente encontra aí pela cidade afora. E é engraçado, né? Eu adoro aqueles peixes da 23 ali embaixo do Minhocão, né? E os peixes estão sempre ali, né? Eu acho que tem tartaruga também. Gente, os peixes, eles são bem autorais, né? A gente sabe que o peixe sempre é do Binho. E, cara, é muito legal tá vendo isso na cidade. É a cidade que eu vivo, né? A cidade que eu escolhi viver, né? Eu já morei fora de São Paulo um tempo, voltei com vontade, adoro essa cidade, sou um paulistano da gema, né? E uma das coisas que faz parte da cultura de São Paulo é o grafite. Né, a gente tem tanto cinza, tem tanto, né, essa coisa meio branca, cinza, cinzenta, e no meio do nada assim brota um monte de arte, um monte de desenho, né, para quem tem olhos para ver, né, você tá ali no Anhangabaú passando e vai ver aquele peixe voando gigante, não é um peixinho não, o peixe deve ter o quê aquele peixe, Binho? Uns 30 metros de altura, por aí, né? Então, Eu acho que um por aí, peixe né? de 30 metros é o tamanho de uma baleia azul voando por São Paulo, um peixe voador. Então, isso, queria agradecer você por nos dar essa arte no nosso cotidiano, cara. Obrigado. Muito obrigado também, cara. Fico muito feliz. Não tem como a gente não terminar pensando nisso, né? Como diz o Ricardo, brota essas obras ao longo da cidade e todas elas são um pedacinho do Binho, né? E como que funciona esse seu ofício, né, Binho? Desde quando você era novinho e grafitou uma vaca pra pôr pra fora o que você tava sentindo lá da diretora e você continua
continua pondo pra fora as coisas que você sente hoje, né? E isso traduz até a cidade, como disse o Ricardo, como disse o depoimento da Selma, né? Você vai espalhando esses seus pedacinhos e esses seus pedacinhos vai fazendo sentido, né? Como disse também o Ricardo, para quem tem olhos para ver, olha que coisa interessante, né? Quem tem olhos para ver como a Selma andando com o cachorro dela vê a sua coruja e o dia dela acende. Olha que privilégio, né? Da cidade. E é interessante, né? Porque essa coisa do grafite, alguns são famosos, né? O Binho tem a sua celebridade, né? Todo mundo é mais autoral, mas, por exemplo, é que eu não sou muito quem é do meio mesmo sabe quem fez, né? Eu de fora fico vendo. Então, por exemplo, tem umas caixas de comutação de telefonia, né? São as caixas que ficam no meio da rua, assim, elas brotam no meio da rua. Aí alguém aqui na região das Wilsonas resolveu pintar todas. Aí cada caixa, e são monstros, né? Em cada caixa tem um monstro ali pintado, uns monstrinhos bem interessantes. Aí passa um tempo, acho que a companhia telefônica vai lá ficar magoada, vai lá e pinta tudo de novo, apaga os monstros, dá 5 meses, os monstros voltam. Cara, isso é maravilhoso. E é outro monstro, né? É o mesmo monstro que volta, né? Essa luta, né, que a gente vai vendo dos espaços que pintam e voltam. Cara, isso é maravilhoso, é divertido de ver. A arte vai ocupando a cidade, né? Como se ela fosse sendo tatuada e ao mesmo tempo sendo renovada, né? E tudo vai mudando e acontecendo. Eu acho que o fluxo, né, de vida com a arte é muito interessante, né? E eu queria te agradecer muito. Bom, primeiro por estar participando aqui do nosso podcast, o Como Você Se Aguenta. Segundo, Binho, porque te reencontrar depois desses anos todos e que prazer, que honra ter você aqui comigo. Mas assim, queria muito te agradecer porque, que nem disseram os meninos, você deixa São Paulo muito mais leve com seus peixes voadores, sabe? São Paulo voa com seus peixes, apesar de toda a dureza, de todo aquela frieza, muitas vezes, de São Paulo, né? Embora eu ache São Paulo uma cidade quente, né? Apesar de tudo. Mas São Paulo fica leve com seus peixes voadores, bem. Obrigada como cidadã, obrigada como alguém que dividiu em algum nível a infância com você e a juventude, a adolescência, e obrigada mesmo por aquela que tem a sua obra assim para me curar em muitos dias da minha vida. Obrigada, o Instituto agradece, eu pessoalmente agradeço a sua presença aqui e, claro, sempre ao Rafael e ao Ricardo, o cada um. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Foi muito bacana, muito bom reviver esses momentos. E vambora, tamo aí, tudo continua. E bom trabalho, muita inspiração para sua obra de hoje à noite, Binho. Muito obrigado. Nos falamos por aí, nos vemos. Bom, aguardo novidades. Combinado, um beijo, um abração. Valeu, paz. Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise e apresentado por mim, Selma Patovilla. Aperta a cadeirinha lá, hein, Binho? Não... Opa! Capricha no cinto lá, hein? Pelo amor de... Tá encerrado, a gente pode falar qualquer bobagem que a gente queira, mas a gente podia ter falado antes também, não tinha problema nenhum.